Olá pessoal, tudo bem? Quero nessa hora então dar continuidade à nossa série Efésios em Casa. Eu quero te dizer que eu sei que talvez não é fácil de manter o hábito da palavra de Deus, como também não é fácil para que eu esteja todos os dias gravando esses vídeos para edificar a sua vida. Afinal de contas, nós não somos capazes de entregar algo às outras pessoas se, em primeiro lugar, nós não edificarmos a nossa própria vida. Hoje nós entenderemos um pouco do nosso chamado em Cristo. Nós já falamos anteriormente das bênçãos do Senhor, mas eu quero te convidar nessa hora a abrir a sua Bíblia. Pause esse vídeo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, e leia antes de dar essa sequência. Permita que o Espírito Santo ilumine a sua palavra na sua mente. Ilumine a palavra do Senhor no seu coração, para que você tenha um relacionamento público e crescente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos iniciar a nossa fala neste momento, entendendo que até aqui nós já falamos sobre uma introdução à carta aos Efésios. Nós já falamos a respeito da vida do apóstolo Paulo, em que circunstâncias a carta de Efésios ela é escrita. E nós também falamos em um primeiro vídeo a respeito de que o povo de Deus é o povo mais rico dessa terra. É o povo que foi triplamente abençoado pela pessoa de Deus, pela Trindade. Primeiramente pelo Deus Pai, nos adotando como seus filhos amados, nos amando de tal maneira que nos entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar, que é a nossa segunda bênção. A bênção provinda da pessoa de Jesus Cristo, que redime todo cristão do seu pecado, que redime de todo filho de Deus, da morte e do inferno. E aí vemos, depois disso, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, a terceira grande bênção que recebemos, que é o selo do Espírito Santo. A marca de que eu e você pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e teremos a vida eterna em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quero continuar a nossa reflexão. Se nós já falamos que o povo de Deus é um povo muito rico, vamos falar agora que o povo de Deus é um povo muito poderoso. Vamos entender melhor até o final da nossa reflexão. Primeiramente, eu quero destacar a respeito dos versículos 15 a 23 do primeiro capítulo de Efésios, a sua estrutura. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração, ele diz aos Efésios que ele ora a Deus, que ele agradece a Deus por alguns motivos. E primeiramente, então, nós vamos falar dessa estrutura e entender que está estruturada de duas maneiras. Primeiro, através da gratidão, e depois através da petição. Isso mesmo, o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, ele começa a sua oração sempre a Deus, agradecendo por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Deus ainda está fazendo. E depois disso, ele começa a pedir a Deus. Eu e você precisamos entender esse princípio em nossas vidas, para que nós possamos pedir coisas novas, para que nós possamos pedir a continuar a receber as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos ter o nosso coração grato a Ele. Afinal de contas, nós já falamos aqui o quão rico nós somos, porque recebemos muitas bênçãos do Senhor. Então, antes de pedirmos um carro novo, antes de pedirmos uma casa nova, antes de pedirmos a sabedoria do Senhor, sejamos gratos por aquilo que Ele já fez pela nossa vida. Assim como um filho que recebe um grande presente do seu pai, agradece pelo presente que você já recebeu. Mas e aí, pai? Vamos imaginar numa hipótese, que chega o dia das crianças, você entrega o seu presente para o seu filho, um presente maravilhoso, você se esforçou, você se dedicou, entregou o seu melhor. Você entrega o presente para o seu filho no dia das crianças. Ele pega esse presente, ele olha e diz assim: e aí, pai? E agora o que eu vou ganhar de Natal? Não parece muito estranho isso, mas é mais ou menos o que eu e você fazemos em relação a Deus. Então, primeiro, agradeçamos a tudo aquilo que o Senhor já tem dado
nas nossas vidas, a todas as bênçãos celestiais que Ele já proveu a cada um de nós. Mas vamos entender mais sobre este texto, a gratidão do apóstolo Paulo. Leamos juntos o versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, ou seja, não cesso de agradecer, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vejamos o que Paulo agradece aqui. Primeiramente, Paulo ele agradece pela fé do povo de Éfeso. E em segundo plano, Paulo agradece pela expressão do amor desse povo a Deus, que está em amar ao próximo como a si mesmo. Isso mesmo. E esse agradecimento de Paulo nos traz uma lição. É impossível sermos dotados de fé, é impossível termos a fé no nosso coração e não colocarmos em prática a palavra de Deus. Não tem como desassociar essas duas coisas, fé e prática. E é muito interessante como o apóstolo Paulo destaca aqui nesse texto. Meu irmão, você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor Deus é poderoso. Você precisa crer que o Senhor Deus ele pode te abençoar. Mas você também precisa colocar em prática aquilo que ele te ensinou. Ou seja, não tem como viver uma fé sem praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor deseja que façamos, porque senão é uma fé morta, vazia. Uma fé que não é capaz de materializar os resultados provindos da parte de Deus. Mas dando sequência então a esse texto, que nós já vimos que Paulo inicia com um agradecimento nos versículos 15 e 16. Agora Paulo ele também não cessa de orar a Deus pedindo algumas coisas ao povo. Paulo já agradeceu. Agora ele está apto. Agora ele tem créditos a estar pedindo algo a Deus. Mas não é pedindo algo da sua vontade. Não é pedindo algo que ele quer. Mas algo que o povo precisa. É algo que nós precisamos também aprender. Que nós não devemos ficar pedindo a Deus tudo aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender a raiz, a fonte de todas as coisas. E o apóstolo Paulo descobriu isso nos falando através do versículo 18. Ele diz o seguinte, do versículo 17, né? Ele diz o seguinte: para que Paulo pede a Deus? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa, então, que o apóstolo Paulo pede para que o povo de Deus tenha é sabedoria. Basicamente, resumindo nas minhas palavras, o que seria sabedoria? Ter a capacidade de colocar em prática aquilo que se conhece, aquilo que se sabe. Exatamente. Paulo chama o povo de Deus a conseguir ter um discernimento espiritual, ou seja, olhar para as coisas como Deus vê. E para isso nós precisamos, como diz a sequência do versículo, ter um pleno conhecimento a respeito de Deus, mas esse pleno conhecimento, essa sabedoria, ela não provém da mente humana, do conhecimento humano, mas provém da revelação divina aos seus filhos. Então, nós precisamos ter na nossa mente o que é sabedoria. A capacidade de colocar em prática aquilo que já se sabe. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem os estudos teológicos, conhecem tudo a respeito da palavra de Deus, mas não colocam em prática. Não realizam aquilo que conhecem. Isso é tolice. Conhecimento sem sabedoria, conhecimento sem aplicação é tolice. E nós vamos descobrir, através disso, eu e você, que enquanto não colocarmos em prática na nossa vida aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós seremos considerados como tolos. Talvez nós não temos o resultado que nós desejamos. Nós conhecemos que Deus pode nos abençoar, mas, meu irmão,
Que assim como o apóstolo Paulo orou, Deus possa nos preencher e nos conceder a sabedoria, o discernimento. Então pare de pedir a Deus um carro. Pare de pedir a Deus uma casa. Pare de pedir a Deus um emprego. Levante-se. Monte um currículo. Leve o currículo às empresas. Peça a Deus sabedoria de como se colocar diante do seu patrão. Peça a Deus sabedoria de como gerar riqueza, para então comprar a sua casa e comprar o carro. Ou seja, todo resultado na nossa vida ele tem uma semente. E nós precisamos entender que uma grande semente que nós podemos plantar nas nossas vidas é a semente da sabedoria e do pleno conhecimento de Deus. Mas o texto ainda destaca o porquê a necessidade dessa sabedoria e desse conhecimento. O apóstolo Paulo vai levantar alguns aspectos e alguns pontos. No versículo 18 ele vai dizer para que tenhamos e saibamos a esperança de o porquê fomos chamados diante de Deus. Meu querido, você já conhece o seu propósito? E eu não quero ser redundante ou clichê nessa fala, mas você sabe o porquê você está aqui nessa terra. Você sabe o porquê você vive. Afinal de contas, nós precisamos ter uma razão de existir. Deus nos cria com um propósito. Deus deposita dentro de cada um de nós um propósito. E esse propósito agora ele precisa ser tirado para fora. E como ele será tirado? Quando tivermos a consciência da esperança do nosso chamamento em Deus. Quando tivermos a consciência de o porquê estamos aqui nessa terra e a que viemos. Na sequência também, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, que nós falamos, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Deus nos chama a entendermos a glória de herança dos santos. Nós precisamos entender, e Paulo ora aqui, para que os crentes saibam em Deus o quão preciosos são para eles. Nós somos chamados a entender o quão preciosos nós somos para Deus. Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho, Ele deu um chamado, deu um propósito a cada um de nós. E isso nos leva a entender, sim, eu e você somos importantes para Deus. E nós somos chamados, então, na sequência desse texto, dos versículos 19 ao 23, entendermos a grandeza do poder de Deus. Eu e você somos feitos ricos e poderosos, não pelas obras das nossas mãos, mas pelo poder e pela grandeza do nosso Deus. Entendamos, o poder de Deus está à nossa disposição. E nesse texto ele é visto em 3 eventos sucessivos. O primeiro, ele fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O poder de Deus foi capaz de pegar um homem que havia morrido e ressuscitou dos mortos. Também precisamos entender que o poder de Deus está presente na ascensão de Cristo e quando coloca Jesus Cristo à direita do trono do Deus Pai. Ou seja, o poder de Deus leva a Cristo aqui da terra como homem, como carne, e o coloca à direita do trono de Deus. E, por último, o poder de Deus, ele dá o senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre o universo. Eu e você precisamos entender que somos de Deus, que dependemos de Deus e que Jesus Cristo, ele é o cabeça da sua igreja, dizendo o que ele espera da sua igreja, tutoriando a sua igreja, dizendo: meu filho, ande por este caminho. E quando nós entendermos estas coisas, nós entenderemos a grandeza do poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, há de ressuscitar eu e você dos mortos. O mesmo Deus que glorificou a Jesus Cristo e elevou até os céus, há de glorificar a mim e a você. E o mesmo Deus que colocou poderosamente Jesus Cristo como cabeça da igreja, nos chama a sermos resposta e solução para a sociedade em tempos de crise. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!